E é daqui a pouco, pessoal, que João Fonseca entra em quadra tentando avançar para a terceira rodada de Roland Garros. Ele enfrenta um adversário da casa, um francês. E a gente vai falar um pouco, fazer um pré-jogo aqui para vocês. Vou comentar também o horário previsto para começar essa partida e onde você pode assistir. Vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. E bora lá para mais um vídeo. E falando já, pessoal, então do horário do jogo do João. Importante dizer que o João vai jogar na quadra 14. É uma quadra que em capacidade possui um pouco mais de capacidade de público do que a última. Então, por volta de 2.000, 2.200 pessoas cabem nessa quadra. E é o terceiro jogo da quadra. Então, temos que explicar para vocês o quê? Que no tênis, o horário inicial nesses grandes slams, que tem horário certo para começar, é o primeiro jogo. O jogo do João é o terceiro. Então, às 6 da manhã, horário de Brasília, vem o primeiro jogo dessa quadra, que é entre o de Minaur e o Bublik. Esse jogo começa às 6 da manhã. Temos esse jogo, depois do segundo jogo, a gente tem a partida entre a Kurdametova e a Krejcikova, que é o segundo jogo, e só após vem o jogo do João. Então, em alguns locais, está falando por volta das 9 horas. Mas eu acho esse horário muito otimista para começar essa partida. Por quê? A gente sabe que o primeiro jogo é do de Minaur e na chave masculina é melhor de 5 sets. Então, para vencer a partida, no mínimo 3 sets. Então, essa partida tende a demorar no mínimo umas 2 horas, 2 horas e meia, contando aquecimento, saída de quadra e tudo mais. Então, se ela começar às 6 da manhã e acabar com 2 horas e meia, mais ou menos, ela vai acabar por volta das 8 e meia da manhã. E entraria, então, o jogo da Krejcikova e da Kurdametova. Esse jogo, um jogo feminino, se decide com 2 sets, então melhor de 3 sets, se for 2-0, 2-1 acaba. Um jogo para 1 hora e meia, 2 horas. Vamos colocar de maneira otimista que seja 1 hora e meia, 2 horas, vai acabar por volta das 10 horas e meia da manhã. Então, em alguns locais fala que está previsto por volta das 9 horas, mas considerando isso que eu falei para vocês, eu colocaria ainda de maneira otimista que dá por volta das 10 e meia, 11 horas da manhã, é o horário estimado para começar essa partida. Então, no tênis, a gente não tem muito essa questão do horário exato, tá? Depende muito dos jogos anteriores. O que eu recomendo para você? Acompanhar esses jogos anteriores para ver o resultado, coloca no Google o placar ali, ou em algum site que vai acompanhando os scores, os placares dos jogos. E olha, principalmente esse segundo jogo aqui da Krejcikova com a Kurdametova. Olha que placar que tá, se ele já tá acabando, para você ter uma noção de quando vai terminar para poder ver o jogo do João. Ou na ESPN, que é onde vai transmitir, já passando a informação aqui, canais ESPN, ESPN2 ou na Disney+ Plus, vai acompanhando as transmissões que eles vão falando. Olha, o jogo do João está estimado para começar a tal horário, tem esse jogo antes ainda. Então eu colocaria ali por volta das 10 e meia o horário estimado, mas acompanha, vai que por algum motivo os jogos anteriores ocorram de maneira rápida, que pode acontecer por contusão apenas, talvez pode começar antes, mas eu colocaria para 10 horas, 10 e meia, para acompanhar, para ver se começa, sendo otimista, beleza? Então acompanhe as notícias para saber o horário exato da partida. E falando do jogo então, o João pega o Pierre-Hugues Herbert, que é um jogador da França que foi convidado pelo torneio, já um cara experiente, 34 anos de idade. A gente fez um vídeo pré-jogo bem detalhado aqui de como ele joga, vamos dar uma pincelada aqui para vocês não ficarem sem informação, mas é importante dizer que é o primeiro confronto entre eles, está 0-0 e a gente espera que o João avance no torneio. O adversário do João, então, pessoal, o Pierre Herbert, ele é um cara francês, foi convidado pelo torneio da organização, porque o torneio de Roland Garros ocorre na França, então é óbvio que eles vão convidar tenistas da casa para jogar. E ele é um cara muito experiente, 34 anos de idade, ele joga muito em duplas, já foi campeão de Grand Slam 5 vezes em duplas. No simples, ele tem até um bom ranking mais alto, que foi 36 do ranking, mas não é tanto a dele, ele focou mais, as conquistas maiores foram em duplas, mas não podemos desprezar um jogador que já foi 36 do ranking, atual 147 do mundo. Um jogo onde ele saca bem colocado, consegue fazer uma boa transição para a rede, joga seu forehand com a mão direita e backhand de 2 mãos. Então, pessoal, ele é um cara que tenta sempre definir os pontos na rede, onde é a principal qualidade dele. Consegue angular bem de fundo de quadra com o forehand e trocar bastante com o backhand, mas procura sempre definir fazendo essa transição para a rede. Então, um cara
que busca sempre utilizar essa característica em seus jogos. É um adversário onde o João Fonseca, na minha opinião, ele é favorito essa partida. Principalmente pelo Pierre ser um cara que joga muito bem em duplas, mas em simples não conseguiu os resultados em torneios ATP que ele poderia ter conseguido na sua carreira, né? Já tem 34 anos, então não aconteceu para ele títulos em torneios ATP. Até ganhou um Challenger recentemente, 75, mas vejo que para um Grand Slam, uma melhor de 5 sets, o João Fonseca tem a vantagem contra esse jogador. Favorável a ele, a questão de jogar em casa. Contra ele, ser um jogador muito de duplas, sem resultados em simples, não ter tanta experiência em torneios grandes com bons resultados. Na questão de simples, tem isso em duplas, mas em simples é diferente. Eu vejo que tênis no simples e em duplas é totalmente diferente, então não dá para esperar os mesmos resultados dele. Também a questão da idade, ele teve um jogo longo na primeira rodada, venceu por 3-2 a sua partida, mais de 3 horas e 30 minutos, se não me engano, de partida, então isso vai pegar, pode pegar contra ele, tem 34 anos já. Antes de falar do João, pessoal, você é novo por aqui, está chegando pela primeira vez no canal, deixa um like, se inscreva no canal, dê um winner na inscrição, clica no like, clica na inscrição do canal, ajuda demais o nosso trabalho. Quer ajudar ainda mais o nosso trabalho? Você pode mandar um Pix de qualquer valor, chave Pix está na tela e na descrição do vídeo. Também temos produtos para tenistas, produtos eletrônicos, alguns links aqui, se você quiser conferir, ajuda demais o nosso trabalho. Ativa o sininho, assim que eu lançar um vídeo você recebe a notificação de imediato. Estamos falando do João Fonseca de maneira recorrente aqui no canal, sempre falamos dele, falamos da Bia, da Naoane Vitória, da Vitória Barros, são promessas do Guto Miguel, falamos dos tenistas mundiais, do Alcaraz, Djokovic, Nadal, dos grandes torneios, então estamos falando do tênis de maneira geral também. Então quer conhecer mais sobre tênis, acompanhe o nosso canal. Esse canal é o canal do torcedor de tênis, aqui a gente vai trocar ideias, eu gosto muito que vocês comentam, eu gosto de ler, responder, então o canal do torcedor, eu sou torcedor e vocês também, a gente vai sempre trocar as opiniões aqui no canal. Então comenta, acha que o João vai vencer? Será que ele avança para uma terceira rodada? Comenta aqui que eu quero muito ler a tua opinião. E também, se você quiser, você pode hypar o nosso vídeo, é uma forma de valorizar e trazer esse conteúdo, levar esse conteúdo para mais pessoas. E falando dele agora, do João Fonseca, pessoal, ele fez uma brilhante vitória na primeira rodada, ganhando o Hurkacz, um cara que foi 6 do mundo, atual 28, em 1h40, não deu chances, pressionou o saque do adversário, João sacou bem, voleou, teve controle, deu seus winners no momento certo, então jogou demais, foi espetacular, uma vitória merecida demais do João. Agora ele avança para a segunda rodada. Quer ver uma análise completa desse jogo do João, do adversário? Tem um vídeo específico aqui no canal que fala dessa partida. O João, pessoal, então ele vem para enfrentar o francês, mesmo jogando na casa do adversário, eu vejo que o João é favorito. Se ocorrer uma derrota, ok, o João Fonseca está em processo, pode perder, é normal, mas eu vejo que nessa partida ele tem um favoritismo grande. É um adversário que não tem um ranking tão bom, não demonstrou grandes resultados em simples, tudo bem, foi 36 do mundo, mas não é um resultado tão expressivo assim, perto de outros adversários que o João jogou. Já está mais experiente, né? Não tem mais aquele gasto todo, é um melhor de 5 sets, então o João pode usar isso a favor dele. E por outro lado, o João Fonseca está muito bem, esse retorno dele foi muito bom. Ele vinha de derrotas, mas essa vitória me animou demais, mostrou quem é o João Fonseca novamente, e o João conseguiu então se sair, né, para avançar com grande propriedade para essa segunda rodada. Eu vejo que o João voltou a sacar bem, então ele sacando bem, pessoal, muito difícil ele ser quebrado, ele tá errou menos na primeira partida, então ele com esse controle, arriscando no momento certo, ele consegue prejudicar, vamos dizer assim, fazer um estrago muito grande no jogo do adversário. E eu vejo que o adversário ele depende muito do jogo de rede, e é difícil contra-atacar o João com o peso de bola que ele tem, porque para subir para a rede você precisa ser um pouco agressivo, e se o João comandar os pontos, dificilmente o francês vai conseguir subir tanto para a rede. O João, pessoal, ele vai, se passar esse jogo, enfrentar o vencedor de Draper, que ele já perdeu esse ano, uma partida onde ele jogou um bom primeiro set e depois jogou um segundo set onde ele saiu da partida e perdeu, ou ele pega o Gaël Monfils, que é da França. Esse jogo ainda não ocorreu no momento que eu gravo, está marcado para o final da tarde, né? Está marcado para a tarde da quinta-feira, então esse jogo, por ser um francês, colocaram num horário mais nobre.
E com isso o João, se vencer, espera o vencedor dessa partida. Importante dizer que o João, então, é a terceira partida da quadra 14. Ele vai entrar em quadra buscando a vitória, vai ter apoio da torcida brasileira. Lembrando que no primeiro jogo a torcida lotou aquela quadra que ele jogou, uma quadra que cabia poucas pessoas, entre aspas, ali 1.500 pessoas, se eu não me engano. E agora a organização colocou ele numa quadra que cabe por volta ali de 2.000 pessoas, tá? Que é essa quadra 14. Até tinha uma expectativa de colocarem ele numa quadra maior, mas colocaram nessa quadra, tá? Então acabou que o pessoal de Roland Garros não se comoveu com a questão da procura da torcida para assistir o jogo do João, mas eu vejo isso como positivo. O João, ele joga numa quadra secundária e com isso ele não tem tanto aquele olhar, aquela questão, né, de todo mundo querer ver o jogo de uma quadra principal. Isso é bom para ele, vai pegando o ritmo do torneio, daqui a pouco se ele vencer, provavelmente contra um Draper ou até o Gael Monfils, ele consegue ir para uma quadra maior, né? Então eu vejo isso, o João, ele tá num caminho certo, então não precisa jogar numa quadra principal nesse momento. Achei muito válido isso. Pessoal, coloquem o placar. Aposto numa vitória do João aqui, coloco 3-0 e eu acho que vai ser uma vitória bem tranquila. Posso estar errado, posso, aqui é a opinião de torcedor. Acompanho muitas as análises, também faço as análises, tudo, mas eu vejo que até teoricamente aqui o adversário ele não teria tantas chances contra o João. A não ser que aconteça, o João esteja muito mal e aí ele saia de jogo, não consiga jogar. Aí pode ser que ocorra algum tipo de surpresa, entre aspas, tá? Pessoal, meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Vamos, João, quem sabe aí uma terceira rodada. Muito obrigado, até a próxima. Fui!